Olá! Hoje a nossa missão aqui é investigar a fundo um método que está por aí, que promete ensinar inglês do zero e o melhor, em casa e de graça. A fonte é um vídeo do YouTube do canal Bugin Neuroinfo, de um criador chamado Igor. E o que me chamou a atenção é que ele parte de uma realidade muito comum, né? Veio de escola pública, com aquele inglês super básico do verbo to be, e, mesmo assim, ele conseguiu chegar num nível avançado, tipo, por conta própria. Vamos então dissecar os 5 passos que ele usou para essa mágica acontecer. E olha, é um tema que atrai milhões de pessoas, né? A ideia de aprender um idioma sem, sei lá, gastar rios de dinheiro e no seu próprio ritmo. É o sonho de consumo de muita gente. A grande questão que sempre fica sobre esses métodos é: tem alguma ciência por trás disso? Ou é só, tipo, uma coleção de dicas que funcionou para uma pessoa? Nosso trabalho aqui vai ser justamente olhar a lógica, a psicologia por trás de cada passo. Ver se funciona mesmo ou não. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro passo, que o próprio Igor chama de clichê, mas fundamental. Assistir a tudo com áudio original e legenda em português. Filmes, séries, o que for. A ideia parece simples, mas sabe, eu me pergunto, será que isso funciona mesmo? Parece passivo demais, quase. Sei lá, querer aprender por osmose. É uma ótima pergunta. E toca num ponto central do porquê esse passo é tão importante e, ao mesmo tempo, tão mal compreendido. Não se trata de estudar nesse momento. O nome do jogo aqui é exposição de baixa pressão. Pensa naquela barreira de ansiedade que todo mundo tem ao aprender algo novo, né? Um idioma, então. O medo de errar, de não entender. Total, de parecer ridículo. Exato. Ao associar o inglês com uma coisa prazerosa, tipo ver um filme, você diminui o que os linguistas chamam de filtro afetivo. Filtro afetivo, gostei do termo. É tipo o cérebro baixa a guarda, é isso? Perfeito. É exatamente isso. Em vez de estar tenso tentando decorar, o cérebro está relaxado. E nesse estado ele fica muito mais receptivo a novos padrões. Ele começa a mapear os sons do inglês, a cadência, o ritmo. Ele ouve, sei lá, a palavra water e lê água. Ele não está aprendendo ativamente, mas está criando as primeiras conexões neurais, quase que subliminarmente. É a fundação, o alicerce de todo o resto. Entendi. Não é a aula, é o aquecimento, é preparar o terreno. E ele diz que isso une o útil ao agradável, o que, claro, facilita a consistência. Ninguém quer estudar gramática por 3 horas, mas maratonar uma série, isso a gente faz com prazer. E consistência é a palavra-chave. É muito mais eficaz ter contato com o idioma por 30 minutos todos os dias, de forma descontraída, do que se forçar a estudar por 4 horas uma vez por semana e, sabe, odiar cada segundo. Essa primeira etapa constrói o hábito, e sem parecer uma obrigação. Ok, então, depois de algumas semanas nesse aquecimento, com o ouvido já mais acostumado, a gente precisa começar a conectar esses sons com as palavras escritas. Certo. E aí entra o segundo passo que eu achei, assim, genial pela simplicidade. Usar músicas. A sugestão é pegar a letra de uma música que você gosta, em sites como letras.mus.br, e acompanhar a letra original enquanto ouve e vê a tradução. E aqui a gente sobe um degrau na complexidade. Mas de uma forma muito orgânica. Se o primeiro passo era input auditivo com suporte na sua língua, né? Agora você tem um input auditivo da música, mas o foco visual ele está na estrutura do inglês. Você começa a ver como as palavras que você estava só ouvindo são de fato escritas. É verdade. E música tem uma coisa, ela gruda na cabeça, né? Eu mesma sei de cor trechos de músicas em inglês dos anos 90 que, na época, eu não fazia a menor ideia do que significavam. A melodia ajuda a memorizar a frase inteira. E isso não é coincidência. É uma ferramenta mnemônica, assim, poderosíssima. O cérebro humano é programado para reconhecer e memorizar padrões. E música é puro padrão rítmico e melódico. Quando uma frase está musicada, ela é arquivada numa parte diferente da memória, uma parte muito mais pegajosa. Você está, essencialmente, hackeando o seu cérebro para memorizar vocabulário e estrutura de sentenças sem esforço.
É por isso que é tão eficaz. E ele dá uma dica de tempo importante. Praticar esses 2 primeiros passos por umas 4 a 6 semanas. Criar essa base sólida antes de tentar dar um salto maior. O que me leva ao passo 3, que é onde o bicho pega para muita gente. Mudar a legenda para o inglês. Áudio em inglês, legenda em inglês. Aí a rede de segurança da tradução desaparece. Esse é o momento da verdade no aprendizado passivo. É um salto de dificuldade enorme. E como você disse, é onde muitos desistem. A tentação de voltar para a legenda em português é gigantesca. Porque no começo, a sensação é de que você não está entendendo nada. Exato. Você fica ali tentando ler a legenda, ouvir o áudio, acompanhar a cena, o cérebro parece que vai dar um nó. Qual é a lógica de se colocar nessa situação de desconforto? A lógica é forçar o cérebro a abandonar a muleta. A tradução. Enquanto você ouve em inglês e lê em português, seu cérebro está o tempo todo traduzindo. É um processo de 2 etapas. Ao colocar áudio e legenda em inglês, você força ele a fazer uma conexão direta. Som em inglês. Texto em inglês. Isso. E daí para o significado. Você elimina o intermediário. É o primeiro passo real para começar a pensar no idioma, em vez de só traduzir. E a dica que ele dá para aliviar esse nó no cérebro é muito boa. Rever coisas que você já assistiu. Um filme favorito, uma série que você já conhece a história de cor. Essa dica é crucial. Pensa na sua atenção como um recurso limitado, uma carga cognitiva. Se você está vendo algo novo, parte dessa carga está ocupada entendendo a trama, os personagens. Prevendo o que vai acontecer. Ao rever algo, essa parte da carga cognitiva é liberada. Você já sabe o que a personagem vai dizer, então toda a sua atenção pode se concentrar em como ela diz, em como as palavras na legenda correspondem aos sons. É uma estratégia brilhante para reduzir a sobrecarga e focar só na linguagem. Faz todo sentido. Então, até aqui passamos por 3 estágios de consumo. Ouvir, ler, é tudo aprendizado passivo, né? Mas para falar uma língua, não basta consumir. E é aí que o método dá uma virada de chave para o passo 4, o aprendizado ativo, começando pela escrita. Essa transição de passivo para ativo, ela é a espinha dorsal de qualquer aprendizado eficaz. É a diferença entre, sei lá, reconhecer o rosto de alguém na rua e ter que desenhar esse rosto de memória. O esforço para produzir algo do zero, seja uma frase escrita ou falada, é infinitamente maior e mais eficaz para a fixação do que simplesmente reconhecer. E a forma como ele sugere começar a produzir é muito acessível. Um diário, anotar coisas simples do dia a dia. Today I went to the supermarket. Coisas assim. Ele admite que no começo é difícil e que usava um tradutor online de apoio. Mas aí fica a minha dúvida. Usar o tradutor o tempo todo não acaba virando uma muleta também? A pessoa não corre o risco de aprender a frase do Google Tradutor em vez de aprender a construir a própria frase? Essa é a armadilha. E a resposta está em como você usa a ferramenta. Se você digita a frase inteira em português e copia a tradução, sim, é uma muleta que atrapalha. Mas se você tenta construir a frase com o que já sabe e usa o tradutor para consultar uma palavra específica, ou para checar se a estrutura que você montou faz sentido, aí ele vira uma ferramenta de aprendizado poderosa, um professor particular que não te julga. Então o segredo é usar como um dicionário ou um tira-dúvidas, não como um produtor de conteúdo. Exatamente. E o formato de diário é genial por 3 motivos. Primeiro, o conteúdo é sobre você, então é relevante e fácil de lembrar. Segundo, força a prática diária. Terceiro, e talvez o mais importante, é um ambiente de baixíssima pressão. Não tem ninguém para te corrigir, para rir do seu erro. A vergonha, que é um dos maiores bloqueios do aprendizado, é eliminada. Você pode errar à vontade. E cada erro vira aprendizado. Ok, então já estamos ouvindo, lendo e escrevendo. O Everest do aprendizado para a maioria das pessoas ainda falta o passo 5, a fala. E ele aborda o problema principal de frente. Moro no interior de Tocantins, não tem gringo aqui para conversar. A falta de parceiros. Essa é a barreira final para o estudante autônomo. É o ponto onde o progresso de muitos estagna. Você pode ter um vocabulário imenso
entender tudo que lê, mas na hora de abrir a boca, Os sons não saem. não saem. O medo de travar, de ter uma pronúncia ruim, é paralisante. E as soluções óbvias, como apps de conversação, podem ser caras ou intimidadores. E a solução que ele apresenta é surpreendentemente simples, quase física. Uma técnica chamada Shadow Talk. Ele explica o passo a passo. Você pega um vídeo, diminui a velocidade, ouve uma frase curta e repete em voz alta. Mas não é só repetir o texto, é imitar tudo. A pronúncia, a entonação, o ritmo, como uma sombra mesmo. Sinceramente, a primeira vez que eu ouvi isso, pensei, mas só ficar repetindo que nem um papagaio realmente ajuda? Parece tão mecânico, sabe? Não tem nada a ver com uma conversa de verdade. E não tem mesmo? A genialidade do Shadow Talk está em entender que ele não é um treino de conversação, ele é um treino de fisioterapia para fala. O objetivo não é treinar sua capacidade de formular ideias, mas sim a sua memória muscular. A sua boca, a sua língua, as suas cordas vocais, elas não estão acostumadas a produzir os sons do inglês. É como aprender a tocar um instrumento. Antes de tocar uma música complexa, você pratica as notas, as escalas. Ah, agora a analogia ficou perfeita. É um treino mecânico para que na hora do improviso, que é a conversa, os músculos já saibam o que fazer. Você não precisa pensar em como pronunciar, só em o que dizer. Precisamente. Você está isolando uma única habilidade, a produção física dos sons, e praticando até a exaustão. E sem a carga cognitiva de ter que, ao mesmo tempo, pensar em vocabulário, gramática e no que outra pessoa está dizendo. Você pratica a entonação de uma pergunta, a cadência de uma afirmação. É a ponte que conecta a compreensão com a fala espontânea. Uau! Recapitulando tudo, o que a gente tem é uma jornada que faz muito sentido. Começa com uma imersão passiva, de baixo estresse, para o cérebro se acostumar. Depois, avança para um consumo mais ativo, forçando o cérebro a pensar no idioma. E, finalmente, faz a transição para a produção. Primeiro com a escrita, que é mais controlada e segura, e depois com a prática mecânica da fala. E o mais incrível é que tudo isso pode ser feito com ferramentas que quase todo mundo já tem. Netflix, YouTube, Spotify. Sem dúvida. É um método que democratiza o acesso ao aprendizado inicial. Ele constrói uma fundação muito sólida usando o que já está no nosso dia a dia. O que me leva a um último pensamento. O Igor menciona no vídeo que conversar com outra pessoa é muito melhor. E é. Mas a pergunta que essa jornada nos deixa é: em que ponto essa interação humana deixa de ser apenas melhor e passa a ser essencial para a fluência? Até onde dá para chegar sozinho com essas ferramentas. Exato. E como a tecnologia de hoje, talvez com inteligência artificial, chatbots de conversação, como ela poderia começar a preencher essa lacuna da conversação real? Como a gente pode simular a imprevisibilidade de um diálogo de uma forma que vá além do Shadow Talk, mas que ainda seja acessível para aquela pessoa lá no interior do Tocantins? Essa, para mim, parece ser a próxima fronteira a ser desbravada.